A paz do Senhor, Lídias. Vamos à nossa aula número 8, lição número 8, do dia 22 de agosto de 2021. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos por tudo quanto o Senhor tem concedido às nossas vidas. Te engrandecemos, exaltamos o teu nome, porque tu és Deus sobre toda a terra e nós dependemos do Senhor para vivermos. Nós te louvamos, ó Deus, porque estamos diante de uma lição maravilhosa e cremos que o Espírito Santo do Senhor irá ministrar dentro do nosso coração aquilo que o Senhor quer, que nós sejamos testemunhas, que nós venhamos a dar frutos dessa palavra que foi gerada em nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Lição número 8, que tem por título, Naamã é curado da lepra. Sim, Osana, mas nós estamos falando dos reis. E por que nós vamos falar de Naamã dentro do estudo dos reis? Porque nós na última aula falamos sobre o ministério de Eliseu. E Naamã está ligado diretamente a esse ministério de Eliseu. Então essa lição, ela vai dar testemunho do ministério de Eliseu, que começa a partir do momento que o Senhor toma para si Elias. Naamã é curado da lepra, e eu quero já dizer para vocês que o significado do nome Naamã é gracioso ou justo, e na nossa introdução, na nossa leitura bíblica, aliás, nós vamos ver o que diz respeito, o nome dele com o que está lá no primeiro versículo. Gracioso ou justo, Naamã é um nome comum naquela região, não era nenhum nome, nossa, que nome diferente, não, é um nome comum, tá? É curado da lepra. E o que é lepra? Talvez hoje para vocês, para essa geração nova que nós estamos vivendo, mais recente, seja difícil até relacionar lepra, né? Alguns lembram que é umas infecções que dá na pele e fica machucado. Hoje você vê pouquíssimo disso, porque a ciência, graças a Deus, desenvolveu medicações que tem como ser tratado e até sarar, secar e não aparecer mais. Mas lepra é a mesma doença que nós conhecemos, chamada de hanseníase. É uma doença crônica e transmissível. E como que eram tratadas as pessoas há um tempo atrás que tinham Hansen, ou lepra, como era conhecido? As pessoas eram colocadas em isolamento total, chamado colônias, que essas pessoas todas que eram diagnosticadas com Hansen, automaticamente tinham suas vidas totalmente mudadas e iam viver nessas colônias. Na minha cidade mesmo tem um bairro que chama Colônia, que eram apenas pessoas que tinham Hansen que moravam lá. E é muito difícil a doença, irmãs, porque eu lembro que alguns irmãos da nossa igreja, que congregavam na nossa igreja lá, eles não podiam sair daquele bairro, daquele local, para vir até a nossa igreja sede para cultuar o Senhor conosco. Nem nós também tínhamos liberdade de ir até lá. Os irmãozinhos faltavam os dedos, porque a bactéria tinha comido, faltava nariz, orelha, porque a bactéria ela vai comendo partes do corpo, é uma doença terrível. Só que com o passar do tempo, o desenvolvimento da ciência a respeito da medicação, eles foram sendo tratados, isso secou, parou de comer partes do corpo, e aí a igreja começou a reunir com eles e eles podiam vir até nós para ter comunhão conosco. Já cantei em vários cultos na igreja lá, festas, fizemos trabalhos grandiosos de evangelismo lá naquela região, mas por um período foi assim mesmo, tá? Então essa lepra é a mesma Hansen. Vamos ler o nosso textuário que está em 2 Reis, capítulo 5, versículo 14. Então, desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino e ficou purificado. Deus não opera milagres necessariamente segundo nossas expectativas. Ele faz da forma e no momento que lhe apraz. É isso que diz a nossa verdade prática. E o nosso ponto central da lição diz o quê? O nosso ponto central da lição diz que o Senhor trabalha por meios inimagináveis. Vamos à nossa leitura bíblica em classe, como eu disse para vocês, e sempre peço, por favor, acompanhe a nossa leitura bíblica em classe. Faça a nossa leitura semanal, de segunda a sábado. Ajuda bastante na compreensão da escola dominical, do texto que estamos estudando.
O escritor do segundo livro de Reis, ele destaca as qualidades de Naamã nesse primeiro versículo do capítulo 5. Olha o que ele diz. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor aqui é do rei, e de muito respeito, porque por ele o Senhor, e aí você vai ler aí que na sua revista, esse Senhor aqui está em caixa alta, está em maiúsculo, está fazendo uma distinção entre aquele Senhor que estava diante dele, que era o rei, e o Senhor que abençoava ele, que era Deus verdadeiro. Porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão um homem valoroso, porém leproso. Nós temos uma situação aqui. Naamã, ele não era judeu. E tem uma lição que nós estudamos o ano passado, que nós falamos sobre salvação, da carta de Efésios, e que o judeu, ele tinha a concepção de que o único povo que alcançaria a misericórdia de Deus e salvação eram eles. Que Deus não tinha plano de salvação para o gentil. E Naamã, ele era gentil, não só gentil, ele também era inimigo do povo de Israel. Mas o texto diz que por ele o Senhor dera livramento aos sírios. O que demonstra, irmãos, que havia um caráter em Naamã que agradava a Deus. E todas as qualidades relacionadas a ele, diz que ele era o chefe do exército do rei da Síria, tinha expressão, era reconhecido, era uma autoridade, era um grande homem diante do seu senhor, ele tinha respeito do rei, varão valoroso, mas tinha uma questão que incomodava ele. Porém, ele era leproso. Vamos seguindo o texto? E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram preso uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. E disse esta sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra, lembrando que Samaria é a capital do reino do norte, onde estão as 10 tribos, que nós falamos no início do trimestre sobre a divisão das tribos, 10 tribos do reino do norte, 2 do reino do sul, e Eliseu estava na capital Samaria, do reino do norte, ele era profeta lá. Então entrou Naamã e notificou a seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestes. Há aqui o interesse do rei, a quem este comandante serve, a quem este capitão serve, em auxiliá-lo naquilo que mais lhe incomodava, naquilo que lhe trazia tristeza, naquilo que era a sua pena. Osana, ele não ficava separado do povo? Não, Naamã não ficava separado do povo, mesmo sendo leproso. Embora nós saibamos que a doença, como ela traz uma purulência, né? A bactéria vai comendo partes do corpo, há muita ferida. Eu imagino que o cheiro não era agradável. Ele se cobria com as suas vestes de capitão, todo coberto ali, mas ele não vivia separado do povo. Mas não deveria ser, porque não era assim que procediam naquela época, para os judeus. Na cultura judaica, no mandamento, dizia-se que quem fosse acometido de uma enfermidade deveria ser levado para a cidade de refúgio e ser isolado do restante da sociedade, para o judeu. Lembrando que Naamã não era judeu, então ele circulava entre o povo e ele continuava mantendo as suas obrigações. Vamos então aqui para o finalzinho, eu quero que vocês leiam essa leitura bíblica aí na revista de vocês, mas eu vou pular aqui para o versículo 10, que diz assim: então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. O versículo 14, então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tomou uma carne como de um menino, e ficou purificado.
Vocês vão fazer a leitura do texto e durante a lição nós vamos caminhando por esse texto também. E essa lição, ela nos impressiona, irmãs, pela forma como Deus opera seus milagres. Eliseu, ele mandou Naamã lavar-se nas águas turvas do rio Jordão. Não era a água mais pura, mais linda, não era o melhor rio que tinha na região. Com a demonstração da humildade e obediência. Eliseu parte para uma ordem que nós vamos ver no versículo 11, 12, 13, que Naamã bate o pé, esperneia, acha ruim. Fala, mas com tanto rio que tem aqui, ele precisava justamente descer no Jordão. Ele não poderia simplesmente estender a sua mão e eu ser curado, Deus dele fazer a cura. Mas o servo dele diz para ele assim, olha, Naamã, se ele te pedisse para trazer, não sei, 200 ciclos de prata, ou se ele te pedisse para fazer algo muito maior do que isso, você não faria porque você quer a cura? O que é descer 7 vezes, mergulhar 7 vezes no Jordão e levantar, moço? Aí Naamã baixa a bola dele, para e pensa, eu vou fazer, porque se ele me pedisse outra coisa, eu faria. Ele desce, ele se humilha da posição dele de capitão, reconhece que ele precisa ter humildade e obedecer e vai, e desce até o Jordão. E Naamã precisava entender que a cura jamais viria pela ação humana ou por meios naturais. Porque vocês também sabem, irmãs, que se uma pessoa chega perto de você, estende a sua mão e você é curado, quando for amanhã na porta dele tem 10 querendo a mesma coisa. Porque as pessoas, emocionalmente, psicologicamente, naturalmente, imagina que o milagre se dá por causa daquela mão que levantou, e não porque há um Deus Todo-Poderoso que opera esse milagre. E ela viria, sim, milagrosamente pela graça e pelo poder de Deus. Então nós precisamos entender que essa grandeza, o orgulho e a desobediência não leva a coisa alguma. Um grande homem, porém leproso, Naamã obedeceu às orientações do servo e foi completamente curado. Ele resistiu um pouco, sim, mas ele foi curado. Então vamos à nossa introdução. A cura da lepra de Naamã nos revela que os métodos de Deus nem sempre são fáceis de compreender. Naamã, o comandante do exército da Síria, precisou exercitar sua obediência e fé ao mergulhar no rio Jordão, pois tal fato era demasiadamente humilhante para um homem de sua posição. Porém, ao deixar de lado o orgulho e cumprir o rigor do que Eliseu lhe dissera, Naamã alcançou a cura. E aqui nós temos um ponto importantíssimo a respeito da graça de Deus. A graça de Deus revelada nesse momento aqui para curar Naamã. Os judeus diziam que tudo que Deus operava era referente a eles, porque só eles tinham direito. Deus diz, não, eu opero como e quando eu quero. Eu vou operar na vida desse homem se ele obedecer. Se ele descer, eu vou operar na vida dele, mostrar para ele que eu sou um Deus Todo-Poderoso. Quantas bênçãos nós deixamos de receber de Deus porque nós mantemos o nosso orgulho? Porque eu digo que daqui eu não saio. Se Deus tiver que me abençoar, vai ter que me abençoar aqui, porque eu não arredo o pé. E Deus não tem esse projeto para você. O Senhor quer que você saia de onde você está assim e vá para onde Ele quer, onde Ele te mandou. Mas nós somos resistentes. Nós chamamos o profeta para orar por nós. Nós pedimos o profeta que erga a mão dele e ore por nós. Nós ouvimos Deus falar conosco através da boca do profeta. Viramos as costas e vamos embora porque nós dissemos, Deus não me cobraria isso. Não foi Deus que falou. Porque às vezes o que Deus fala conosco, o que Deus quer de nós é duro, é difícil. Não passa pela nossa garganta, que nós somos muito melhores do que isso. Mas Deus, Ele só quer que eu obedeça. Por mais fantasioso, por mais louco que seja, eu preciso obedecer aquilo que Deus está dizendo para mim. Então a graça de Deus, ela é revelada aqui, através da obra que Ele faz na vida de Naamã. E sobre a vontade de Deus e a maneira como Deus age na nossa vida, pare e pense sobre aquilo que Deus tem para a sua vida.
O Senhor diz em Isaías, o escritor de Isaías, capítulo 55, versículo 8 e 9, diz assim, que os pensamentos dele são mais altos do que os nossos. O que o Senhor tem planejado para mim e para você não passa perto daquilo que nós achamos que é o essencial, aqui achamos que é o mais maravilhoso, que é a excelência. Deus tem mais do que isso para nós. Vamos ao nosso primeiro tópico. Naamã, o chefe do exército sírio. Vamos conhecer esse homem. Naamã, um comandante honrado. Naamã era um ministro do alto escalão do governo da Síria, cuja capital era Damasco. A Síria havia atacado Israel várias vezes. E aí você vai ter uma sequência de referências aqui. 1 Reis, capítulo 11, versículo 25, 21, 22, 22, 31. E Naamã era um comandante admirado e respeitado por todos. Nós já lemos isso no primeiro versículo. Mas era leproso e essa doença afetava sua integridade e deixava Naamã vulnerável. Causava uma vulnerabilidade em Naamã. Quem não fica? Se você está com uma dor de cabeça, uma enxaqueca persistente, você tem 2, 3 dias que você está com enxaqueca, você fica vulnerável. Agora imagina um homem que era um comandante, admirado, visto por todos, que presta atenção e vê o que está acontecendo com ele. Estou leproso. De mim sai um mau odor. Então isso era a vulnerabilidade de Naamã. A escrava, uma testemunha de Deus. E aqui nós vamos falar de missão desse tópico. Preste atenção em como Deus quer te usar, irmã. Em uma de suas excursões de guerra contra Israel, Naamã fez uma menina de escrava. 2 Reis, capítulo 5, versículo 2, que nós lemos. Esta passou a morar na sua casa e, vendo o sofrimento do seu senhor, sugeriu à esposa de Naamã que fosse falar com o profeta Eliseu. A escrava se tornou um agente de Deus na casa de Naamã, ainda que na condição de serva. Essa menina tem 2 critérios aqui que definem essa menina. Primeiro, ela foi levada cativa por um povo estranho. Morar em um lugar muito longe da terra dela e diferente, com outra cultura. Ela poderia olhar para Naamã e falar assim, bem feito, está doente e vai morrer assim. Porque me trouxe para cá cativa. Isso aí é a mão de Deus pesando sobre Naamã, porque ele foi lá, entrou na minha terra e trouxe o meu povo para cá. Essa menina poderia ter pensado isso? Poderia. Nós, quantas vezes, nós nos colocamos no lugar de estar acima dos outros, porque nós estamos sendo, na nossa maneira de ver, oprimido por alguma coisa, lesado em alguma coisa, e aí nós viramos e falamos que Deus abre o céu e desça um raio sobre a cabeça de fulano. Ele acha que ele está mexendo com quem? Eu sou serva de Deus, ele vai ver o que Deus vai fazer com ele. Quantas vezes nós falamos isso, irmãs? Mas essa menina aqui, ela dá uma demonstração de amor e de perdão no coração dela, que ela chega perto da sua senhora e fala assim, olha, seria tão bom se o meu Senhor fosse falar com o homem de Deus, o profeta Eliseu. Ele sairia de lá curado. Havia um amor pela vida daquele homem. A preocupação de que houvesse paz naquela casa, porque ninguém sabe como era aquele homem quando chegava em casa. Uma coisa é você ser reconhecido, ter status, para todo mundo ver que você é bom. Outra coisa é quando você chega dentro da sua casa, porque ali na sua casa, sua família vê as suas feridas, a sua família vê as suas quedas, a sua família vê a sua vulnerabilidade, coisas que os outros de fora não vão ver. E essa menina, ao contemplar toda essa situação, ela diz assim, olha, seria muito bom se ele fosse falar com o profeta Eliseu. E nós temos uma ação missionária aqui. Essa menina aproveitou a oportunidade que ela teve para deixar bem claro que havia um Deus todo-poderoso que poderia interferir numa doença mortal que não tinha cura naquela época. Ela usa essa oportunidade como uma pequena missionária para falar sobre o poder de Deus, vai até a sua senhora crê. Por que essa senhora crê no que aquela menina estava falando?
Osana, me diz por que essa menina crê? Por que essa menina fala e a patroa dela crê? A esposa de Naamã, que também era uma pessoa ilustre. A carta fala dessa menina que era escrava de outro povo. Porque com certeza essa menina tinha testemunho. Com certeza essa senhora viu nessa menina algo que agradou seus olhos e deu a ela credibilidade. Nós precisamos pensar, irmãs, onde nós estamos indo, como nós estamos influenciando as pessoas ao nosso redor, que não é por muito falar, mas é a nossa atitude. Porque a palavra diz em 2 Coríntios capítulo 3:2 que nós somos uma carta lida. Tem gente que nunca vai ler a Bíblia, mas ele vai conhecer Deus através da nossa vida. Nós já falamos isso em outras aulas aqui, sobre a minha atitude e a sua, dar testemunho de Deus, dar testemunho do Evangelho de Jesus. Porque se as pessoas que estão à minha volta não são impactadas pelo meu testemunho de crente, vou falar no português muito claro para todos nós entendermos, que evangelho é esse que eu estou vivendo, se as pessoas não veem Cristo na minha vida? Não tem desejo de conhecer esse Deus através da minha vida. Essa mulher acreditou nessa menina. E ela levou essa palavra até o marido dela. Falou, olha, esposo, aquela menina lá, serva, que veio do Reino do Norte, ela disse assim que lá em Samaria tem um profeta de Deus que pode te curar. E Naamã imediatamente acredita naquilo. Ele fala, então eu vou lá falar com o rei e vou até esse profeta. E olha só o que diz o terceiro subtópico. Só finalizando o segundo subtópico aqui, irmãs, não importa onde estejamos e nem as condições, sempre haverá uma oportunidade para falarmos de Deus às pessoas. Nós falamos tanto no culto missionário aqui, das pessoas, dos países perseguidos, do povo crente que estão sendo perseguidos, dos missionários que estão levando a palavra, mas e dentro da sua casa? Você está sendo um missionário? Lá no seu trabalho, você dá testemunho, você fala do Senhor? Você tem ganhado almas para Cristo? Ou você só passa pelo ambiente? Terceiro subtópico, a caravana de Naamã. Naamã acreditou na palavra da escrava e foi até o seu rei, a fim de lhe contar o que lhe dissera. O rei sírio preparou a carta ao rei de Israel, recomendando a cura de seu comandante, bem como enviou presentes. O rei de Israel, ao saber do que se tratava a visita de Naamã, ficou atemorizado e rasgou as suas vestes, pois acreditava ser essa visita um pretexto do rei sírio para atacá-lo. Um homem que tinha admiração do rei, quando apresenta ao rei a situação dele, o rei diz, vai. E como demonstração de paz, e era um costume, esse rei faz o quê? Ele envia presentes para o rei de Israel. Mas esse povo, desse momento aqui do reino de Israel, tinha sido saqueado, tinha sido atacado, tinha perdido pessoas que tinham sido levados cativos para a Síria. Ele pensa assim, esse rei está querendo me enganar. Ele está mandando uma carta com presentes, mas no fundo das coisas que está acontecendo, não é isso que ele está querendo, ele não está querendo uma cura, ele está querendo que eu caia nessa conversa dele. E aí há uma interferência direta de Eliseu nesse diálogo. Eliseu estava no palácio e interferiu nesse diálogo. Falou, não, deixa ele vir. Quando nós temos convicção de que há um Deus todo-poderoso que peleja as nossas batalhas, nós pedimos ao Senhor que nos revista de poder, de força, de coragem e enfrentamos a batalha. Vamos descobrir o que é que tem, qual o propósito daquilo. O rei rasga e Eliseu fala com ele, não, para com isso, não precisa rasgar a roupa não. Vamos receber e vamos saber o que está acontecendo. Quantas vezes nós partimos para o desespero primeiro para depois saber o que está acontecendo, irmãs? O perigo da nossa caminhada é de nós deixarmos de crer num Deus todo-poderoso, sermos guiados pela voz do Espírito Santo. Nós nos impressionamos com a primeira vista da batalha,
Nós nos impressionamos com a luta que está por vir, ou que está sobre nós. Damos ouvidos e créditos às pessoas que não creem num Deus Todo-Poderoso e que se fiam, que confiam, que se movimentam segundo o que os olhos veem e que o braço faz. Nós confiamos nessas pessoas que diz assim, olha, não precisa, eu vou arrumar um advogado para você maravilhoso que vai ganhar essa causa para você. Nós corremos atrás do melhor advogado, do melhor médico, do melhor arquiteto, mas nós não paramos para ouvir a voz do Senhor para dizer assim, fica quieto e deixa vir porque eu estou no controle. Quando Eliseu fala com o rei, fica tranquilo, ele está dizendo assim, Deus está no controle, para ouvir o que Deus tem para fazer a respeito disso. Nós precisamos ser guiados pelo Senhor, ouvir o que Deus está nos dizendo no meio da batalha. Quando aparece uma situação que não parece ser favorável a nós. Tem situações, tem notícias que chegam que não parecem ser favoráveis. E nós nos espantamos, rasgamos a nossa veste, sentamos na cinza e já começamos a murmurar. Deus não cuida de mim, Deus não está me vendo, Deus não está falando comigo. E não paramos para ouvir Deus. Ouvimos todo mundo, só não ouvimos Deus. Mas Eliseu, ele é taxativo, ele para o rei e fala, vamos ver o que vai acontecer. Para de rasgar a roupa. Não precisa disso não. E aí ele permite que Naamã chegue até ele. Então a síntese do nosso tópico 1 é, o Senhor está pronto para curar, basta que busquemos e que depositemos nossa confiança e fé nele. Nós vamos buscar dele a resposta, nós vamos buscar dele a cura, nós vamos buscar dele o alimento para a nossa fé. E entender o que ele vai fazer na nossa vida, através da situação que nós estamos vivendo. Segundo tópico, o mergulho no Rio Jordão. Eliseu não se impressionou com a pompa, é o nosso primeiro subtópico. Ao saber sobre o que estava acontecendo e o porquê de o rei de Israel ter rasgado as suas vestes, Eliseu disse, por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim e saberá se há profeta em Israel. Então o comandante Naamã foi até a casa de Eliseu. Porém, ele não o recebeu, mas mandou um mensageiro com as instruções de que ele haveria de fazer para ser curado. Deus, ele sempre teve, nas gerações, no meio do seu povo, homens e mulheres que pararam para ouvir Deus, que pararam para obedecer a Deus, que guardavam os ensinamentos de Deus. Deus tinha no meio dos reis, ali, naquele tempo, no palácio, Eliseu, para ver toda aquela situação e falar com o rei, deixa ele vir. Nós estamos vivendo, irmãs, uma geração muito difícil, uma geração perdida, uma geração que não conhece a Deus, porque dentro dos nossos lares nós paramos de invocar o nome do Senhor, nós paramos de fazer culto doméstico, nós vivemos da formalidade de um culto de domingo à noite. Você traz toda a sua casa no domingo à noite para o culto e acha que só isso está bom. Só que de segunda até sábado, a sua família é bombardeada no trabalho, é bombardeada na escola, é bombardeada pelas mídias sociais, pela internet. Mas para você está tudo tranquilo, porque não tem problema nenhum acontecendo dentro da sua casa. E aí, nós estamos vendo homens e mulheres que invocam o nome do Senhor, que são exemplos, descendo a terra e não está ficando ninguém. Porque dentro das nossas casas nós paramos de invocar o nome do Senhor. Não lê Bíblia com o filho, não ouve a palavra com o filho, seu filho não te vê orando de madrugada, ele não tem experiência de saber que você está jejuando naquele dia. Não se vê isso. E não estou falando apenas para o nosso grupo da igreja, estou falando de um modo geral. E aí você vê uma sociedade perdida, com filhos de crente, com mulheres de pastores, com homens que estão à frente do rebanho suicidando. Saindo da igreja e não voltando nunca mais. Fazendo coisas que desagradam ao Senhor. Por quê? Porque o norte não existe. Ah, Osana, mas tem família que tem tudo isso, mesmo assim se perde. Sim. Você pode até ver sair da presença do Senhor, mas se perder não.
Porque aquilo que foi plantado lá pelo Espírito Santo de Deus vai incomodar ele até trazer ele de volta. E há um temor quando age, quando está distante, há um temor daquilo que está fazendo, porque conhece a verdade. O Provérbios diz assim que nós devemos ensinar a criança no caminho que deve andar, e quando for grande, não se desviará dele. Então, irmãos, quando Eliseu se levanta aqui e diz para o rei, pode deixar, deixa vir a mim. Era um remanescente no meio daquele reino de Israel, que nós vimos aqui. Quantos reis que levaram o povo para outros caminhos, mas os profetas estavam lá. Eliseu estava lá, para dar testemunho de Deus. Nosso segundo subtópico diz a decepção e a cura de Naamã. O comandante sírio esperava que o profeta o recebesse com honras e que lhe tocasse as mãos, mas a ordem foi mergulhar 7 vezes no rio Jordão. Nós paramos em determinados lugares, estendemos tapete vermelho para algumas pessoas que nós achamos que tem um determinado poder, né? E eu imagino que foi assim mesmo que Naamã pensou que ele seria recebido. Com festa, com tamborins, com a guarda real esperando ele, afinal de contas ele era um comandante. Eliseu não recebe Naamã. Ele não saiu de dentro da casa dele para ir lá receber Naamã, não. Ele mandou um mensageiro ir lá falar com Naamã. O que você pode pensar, mas que isso, que desagravo foi esse, que falta de respeito. Pois é, a decepção de Naamã foi evidente, está em 2 Reis capítulo 5, versículo 11 e 12. Foi precisa a intervenção de seus empregados para que a ordem fosse cumprida. Contrariado, o comandante mergulhou 7 vezes no rio Jordão e sua pele ficou como a de uma criança, e ele estava purificado de sua lepra. Em 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, o Senhor fala com Saul que ele não queria holocaustos, que ele não queria sacrifícios, que ele só queria obediência. O que Deus queria de Naamã para que ele fosse curado aqui, não era que Eliseu aparecesse lá, levantando as mãos e orando por ele. Deus tinha poder para fazer isso. Mas o que Deus não tinha para Naamã é que ele linkasse a cura dele ao poder da mão de um homem. Não. O que ia operar o milagre era a obediência dele, a humildade dele em descer naquele rio. Se lavar 7 vezes e levantar de lá purificado, para ele ver que havia um Deus todo-poderoso que poderia curá-lo, e curou. Não foi Eliseu. Irmãs, nós temos que tomar muito cuidado com o que nós fazemos com os nossos profetas. Nós somos uma geração difícil que matamos profetas. Osana, que é isso? Sim, sim. O Senhor levanta uma irmã ali na congregação que ora e Deus fala poderosamente. Amém, glória a Deus pela vida da irmã. Mas aí nós começamos a fazer fila na porta da irmã para ela orar por nós. A irmã não tem mais vida com o marido, a irmã não tem mais vida em família, porque toda hora a casa dela está lotada de gente. Eu já vi casamentos de profeta acabar porque o marido, porque a esposa não deu conta daquilo, irmãs. E entra e sai gente, e a pessoa vai orando e jejua e clama, e daqui a pouco não é mais nem o Senhor que está usando o vaso que está usando o Senhor. Quanta gente deslumbrou com isso? E aí nós vamos para o próximo tópico, lá na frente eu vou falar sobre isso. O perigo que nós temos de matar o profeta, porque o profeta deixa de ser usado por Deus e passa a usar Deus por achar que ele é que tem alguma coisa. Eu tenho uma amiga que é uma bênção, é uma profetisa. Deus usa essa mulher maravilhosamente. Assim, tudo quanto eu vi sair da boca dela, da parte do Senhor, eu vi cumprir. Mas a casa dela era um rodízio de gente. O esposo dela chegou e falou com ela: eu não quero mais. Você não vai orar por mais ninguém. Osana, como que ele teve coragem de fazer isso? Ele não temeu a Deus, não? Sim, ele teme a Deus. Ele teme a Deus. Só que ela tinha um marido, ela tinha uma casa, ela tinha um casamento, a casa dela não era igreja. E as pessoas não respeitam. Porque eu sou profeta, eu não como, eu não durmo, eu não preciso cuidar da minha casa, eu tenho que ficar o dia inteiro orando pelas pessoas. Chega todo tipo de gente dentro da minha casa.
Inclusive, a batalha espiritual dentro da casa dela, porque quem vem de lá vem carregando. Aí ora, repreende, sai, a pessoa vai livre, leve e solta, mas a atmosfera está ali. Então, quando o Senhor usa alguém para falar comigo, e eu creio, viu, irmãs? Eu não estou dizendo para vocês deixar de crer. Eu não estou dizendo para vocês que não há profetas. Mas quando o Senhor quer usar um profeta para falar comigo, Ele traz o profeta até mim ou me leva até esse profeta. Há momentos que eu preciso ouvir do Senhor alguma coisa, sim. Eu ligo para alguém e peço, ore por mim. Se o Senhor falou comigo, amém. Se o Senhor não falou comigo, amém. Eu desligo o telefone e sigo a minha vida. Eu não vou ficar contando a minha vida para o profeta ficar me dando resposta. Isso não é cartomante, isso não é jogo de búzio. Isso não é adivinhação, isso não é signo. Cuidado com aquilo que nós estamos fazendo, com aqueles que o Senhor tem levantado como profeta na casa do Senhor. Vamos lá. Contrariado, o comandante mergulhou 7 vezes no rio Jordão e sua pele ficou como a de uma criança, e ele estava purificado da sua lepra. Terceiro subtópico, Deus ainda opera milagres e não misticismo. Acabei de dizer aqui, não é tarô, não é búzios, não é cartomante, não é borra do café, não é que tem um negócio aí que você toma o café e depois que terminou de tomar o café, a borra que fica ali, o camarada vai te dizer o que é aquilo. Não, não é nada disso não. Vamos lá? O número 7 que Eliseu usou representa a perfeição de Deus na simbologia hebraica, no contexto da cultura hebraica, tá, irmãos? Entretanto, o episódio em 2 Reis 5 é o único que relata o uso desse número pelo profeta. Tal fato não nos dá o direito de usar uma forma de numerologia em nossos cultos ou campanhas intermináveis. Tem gente que acredita que se ele fizer 7 sexta-feira, ele vai receber a vitória. Não. Deus usa especificamente com Naamã. Depois dele não saiu curando, Eliseu não saiu orando para todo mundo que estava lá e falando de mergulha, porque tinha mais leprosos. Mas Eliseu não chegou no meio do povo e falou assim, se tiver mais alguém aí leproso, e o povo, vai lá e mergulha 7 vezes no rio que você vai ser curado. Não. Foi um caso específico. Irmãs, deixa eu dizer algo para vocês, quem cura é o Senhor. Quem opera o milagre é o Senhor. Quem age na sua vida é o Senhor. Eu posso orar 3 vezes ao dia, amém. Nós estamos fazendo a campanha de Daniel de orar 3 vezes ao dia, na quarta e na sexta. Glória a Deus, é uma maneira de nos incentivarmos a estarmos ali orando. Mas quem está respondendo a sua oração é Deus, não é o número 7, não é o número 21. Não é as 3 vezes ao dia. Nós estamos tomando como exemplo, um exemplo maravilhoso de Daniel, que orava 3 vezes ao dia. Mas não é o número, tá? Não é a toalha que você vai levar para casa. Porque tem muita gente indo em igrejas aí, que eu não vou citar nome de igreja, por questão de ética, mas tem gente que vai para casa com um tijolo que deu uma oferta lá e acredita porque levou esse tijolo para casa, recebeu a bênção da porta do emprego aberta. Não. Eu fui lá e recebi a toalha ungida. Irmã, pelo amor de Jesus, não faz isso não. Isso é misticismo, isso é simpatia. Você é um crente lavado e remido no sangue de Jesus. Quem opera na sua vida é o Todo-Poderoso Deus. Por favor, porque daqui a pouco tem crente trazendo arruda para o culto. Nós precisamos conhecer a palavra e saber que quem opera é Deus. Então não houve mais curas a partir daqui. O único que recebeu dessa designação foi Naamã. E Deus, quando Ele dá uma ordem para você, é para você. Se Deus operou na sua vida através de uma ordem que Ele deu através de um profeta, o profeta chegou e falou, irmã, faz isso e isso, isso que o Senhor vai te honrar. Você foi e fez. Não chega para outra irmã e fala com ela, querida, faz isso e isso, isso que o Senhor vai te... Não, a bênção era para você. A bênção era para Naamã, não era para os outros leprosos. O que nós precisamos, irmãs, é crer que Deus opera milagres.
Só isso. Nós não precisamos de nada material para fazer um milagre. Nós precisamos é da ação de Deus, de colocar a nossa fé em ação. Porque na medida que a minha fé age, aí está agindo, Deus ele reage em meu favor e opera um milagre. Simples assim. E olha só, podemos e devemos invocar as bênçãos de Deus, pois esperamos o seu agir milagroso. Onde ele age não é preciso numerologia ou superstição, pois o poder de Deus está acima de tudo isso. Olha que isso, irmãs. Leia a lição. E mesmo que não haja um milagre visível, ele está agindo, pois a fé é confiar nele mesmo quando as coisas não acontecem do nosso jeito. Tá tudo errado, Osana, não estou vendo o que Deus está fazendo. Tá, ele está fazendo. Só que ele não age do jeito que nós queremos. Naamã esperava chegar lá, Eliseu levantar a mão e ele ser curado e ir embora. Mas Deus falou com ele, nada disso, você vai mergulhar no rio. Deus não usa as coisas da maneira que nós queremos, dentro da nossa visão mínima. Deus ele age grandiosamente e de maneiras que nós achamos loucas, mas ele age. Não por acaso Jesus disse que muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã o Ciro. Olha a comprovação disso que eu estou dizendo para vocês. Lucas capítulo 4, versículo 27. Jesus deu testemunho da cura de Naamã. Jesus, anos, mas é muitos anos lá na frente. Jesus ele diz assim, olha, havia muitos leprosos na época de Eliseu. Para quem acha que a história de Eliseu é só um conto, aqui está a prova, Jesus dando testemunho de Eliseu. Havia muitos leprosos na época de Eliseu, mas nenhum deles foi curado, senão Naamã. Tá certo, irmãs? Então, coloque a sua fé em ação. Nós precisamos ter fé, nós precisamos agir com fé. Na medida que você tem fé, que você alimenta a sua fé, nós precisamos alimentar a fé. Nós estamos vivendo dias que nós estamos deixando de crer no poder de Deus e crendo só na mão do homem. E aí as coisas não acontecem do jeito que precisa acontecer. Por quê? Porque nós estamos enfraquecendo a nossa fé e crescendo a nossa carne. E aí é o perigo de você não receber aquilo que você precisa receber do Senhor. Então, a síntese do nosso tópico 2 é: para ser alcançado pelo milagre divino é necessário abandonar o orgulho e a falta de fé. Vamos para o nosso terceiro e último tópico, que se terminasse lá na cura de Naamã, e termina maravilhosamente bem. Por quê, irmã Osana? Porque o texto lá pelo capítulo 15 diz assim que Naamã, reconhecendo que havia um Deus todo-poderoso, pede para Eliseu um pouco da terra que havia ali em Samaria, porque ele retornaria para Damasco, levando essa terra, e lá ele vai erguer um altar de adoração ao Deus verdadeiro, porque ele diz, não há outro Deus como este Deus aqui. Então eu vou levar essa terra e lá em Damasco eu vou erguer um trono, uma adoração a este Deus todo-poderoso. Então ele sai dali maravilhado. Ele sai dali transformado, reconhecendo que há um Deus todo-poderoso que curou ele. Ele leva essa terra para poder erguer um trono. E mais, ele faz uma fala com Eliseu que é impressionante. E aí você entende a situação do rei da Síria naquele momento. Que o rei não era um jovenzinho. O rei já era um senhor idoso. Ele, como comandante, capitão daquele rei, honrado por aquele rei, ele diz para Eliseu assim, olha, o Senhor sabe que eu sirvo lá ao rei. E se por acaso eu precisar ir ao templo de Ramone para poder levar o rei para adorar, mesmo que ele se apoiando em mim, eu precise me curvar, eu não estarei adorando aquele rei, aquele Deus lá do rei. Eu vou continuar no meu coração adorando ao Deus Todo-Poderoso. E Eliseu fala com ele, vai em paz. Então ele sai dali maravilhado com o poder de Deus, levando a terra para poder erguer um altar de adoração a Deus. Terminou bonito, Osana? Terminou. Mas o que aconteceu depois, Osana? Que podia ter terminado aí. O que foi que aconteceu? Vamos lá? Terceiro e último tópico diz assim, Geazi
é acometido da lepra. A rejeição do presente é o nosso primeiro subtópico. Após a sua cura física e sentimental, Naamã estava disposto a voltar a Eliseu, a fim de lhe presentear. Aí vamos parar aqui rapidinho, irmãs. Como que Eliseu recebeu Naamã lá atrás? Não recebeu, né? Eliseu não recebeu Naamã lá atrás, quando ele chegou com todo o cortejo dele. Eliseu mandou um servo recebê-lo. Ele ficou indignado na hora, é verdade. Você voltaria na casa de Eliseu? Ou você sairia do rio, opa, estou curado, vou embora, tchau. Não vou voltar lá não, porque ele nem me recebeu da outra vez, eu vou fazer o que lá? Foi Deus Todo-Poderoso que me curou, não tem que agradecer nada para esse profeta. Não é assim que a gente age? Não é assim que nós tomamos atitude? Se alguém nos desagrada, nós nunca mais falamos com a pessoa, porque a pessoa naquele momento não disse um não para nós? Pois é, mas Naamã, mesmo sendo um capitão, um comandante respeitado pelo rei, que não foi recebido por Eliseu, antes dele ir embora, ele fala assim: vou lá falar com Eliseu. E ele, quando chega diante de Eliseu, ele está com o coração grato. Despiu-se de todo o seu poderio, de toda a sua glória. Ele chega diante de Eliseu derramado. E aí, a Bíblia não deixa claro se esse presente foi o mesmo enviado pelo rei sírio anteriormente. Porque ele volta para Eliseu com uma cura física e sentimental, porque você imagina o psicológico desse homem, que lidava com vários comandados, centenas de comandados, e doente, e enfermo, e fedendo. Imagina o psicológico desse homem como que era. Então ele não tem só uma cura física, mas ele tem também uma cura sentimental. E ele volta para agradecer e vai levando presentes. Não eram os mesmos presentes que ele levou para o rei de Israel. Não, era outro presente. Ele veio abarrotado de coisa para entregar. Então tinha os presentes do rei da Síria para o rei de Israel, mas ele também tinha bens que ele queria entregar. Porém, se for o mesmo, a quantia era composta de 350 quilos de prata e uns 70 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. Um valor muito grande para ser rejeitado. Mas mesmo assim Eliseu rejeitou o presente. Entrando no nosso segundo subtópico, fica bem claro essa rejeição de Eliseu aos presentes. Homens de Deus não se deixam vender, é o nosso segundo subtópico. E o que esse texto diz? A atitude de Eliseu ao recusar o presente de Naamã revela um comportamento de quem não vende a si mesmo as bênçãos de Deus. Tanto Elias quanto Eliseu eram honestos consigo mesmos e com Deus. Os profetas que Deus tem na terra que se levantaram, homens e mulheres que temem ao Senhor, eles são honestos com Deus. Eles guardam aquilo que Deus deu a eles com temor e tremor. Eles não agem de qualquer forma, eles não saem barganhando uma oração, uma cura. Ah, você vai no hospital orar por um doente, quanto que você cobra? Porque esse caminho, irmãos, o mundo conhece. Vai numa cartomante, 250 reais. Vai jogar os búzios, 500 reais. Tem gente que vai, por exemplo, em alguns lugares aí é R$1.000 a consulta. Pessoas ficando milionárias, usando a boa fé do outro que precisa. Mas nós cristãos que falamos em nome de Deus, nós não podemos ter essa prática. E o perigo de matar o profeta está aí. O perigo de matar a alma de quem está indo buscar é esse. Eliseu, ele não aceita. Ele recusa o presente de Naamã. Eu tenho um amigo que morreu muito jovem e ele por pouco não perde a salvação dele, porque um homem que disse que estava falando em nome de Deus, falou com ele: você está curado. Ele pegou aquela sentença de morte que havia no laudo dele, refez os exames, todo feliz, acreditando que estava curado. Quando ele saiu o resultado do exame, o médico chama ele e fala com ele: você está ciente que você tem essa enfermidade? Ele falou: sim. Pois é, você precisa de tratamento. Esse menino voltou para casa no buraco. Por quê? Porque no desespero dele, ele acreditou naquilo que aquele homem que falou em nome de Deus disse que ele estava curado e ele não estava. Poucos meses depois ele veio a óbito e foi uma dificuldade
a parte da família que não conhecia o Senhor, e mesmo a parte da família que temia e conhecia o Senhor, ficaram abaladíssimos. Porque é claro que eles queriam a cura daquele jovem. E entender os propósitos e a vontade de Deus é muito difícil, irmãs. E um menino de 24 anos veio a óbito, porque Deus não tinha plano de cura para a vida dele. Mas eles acreditaram naquilo que aquele homem falou. Esse é o perigo que nós corremos. Nós matamos o profeta e matamos vidas que estão sedentas de Deus, que precisam de Deus. E que, por uma infelicidade dessa, de uma pessoa que falou que era Deus e não era Deus, a pessoa nunca mais crê em nada. Nós precisamos tomar cuidado. Tanto Elias quanto Eliseu, eles eram tementes ao Senhor, eles eram honestos consigo mesmos. E por isso mesmo Eliseu rejeitou aquele presente. E no terceiro subtópico, olha o que é que acontece. Por ganância, Geazi é acometido de lepra. Depois de visitar Eliseu, Naamã partiu para a Síria. Quando Naamã iniciava sua viagem, Geazi, cheio de ganância em seu coração, foi até ele e, mentindo, se apoderou dos presentes oferecidos a Eliseu. Tal atitude nos revela o caráter distorcido de Geazi. Visando o bem material, ele mentiu ao comandante sírio, traiu Eliseu e desonrou a Deus. Por isso o jovem foi acometido de lepra e saiu diante do profeta branco como a neve. Irmãos, há situações como estas hoje? Irmãs, infelizmente. Quantos jornais nós não vimos de líderes religiosos, cristãos, que se dizem cristãos, que são presos, que é trazido um escândalo a toda a sociedade, porque usavam o nome de Deus para enganar pessoas. Olha como é sério isso. Geazi poderia ter matado a fé de Naamã aqui. Porque Naamã poderia muito bem ter pensado assim, gente, Eliseu precisa decidir o que ele quer, ele é um fanfarrão. Porque ele falou comigo que não queria os bens, agora ele mandou o servo dele falando que quer. De onde originou isso em Geazi, irmãs? O pecado que havia no coração de Geazi. E aí é uma coisa complicada da gente falar sobre isso, que é o amor ao dinheiro. A palavra não diz assim, que a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. É um pecado enraizado ali, que a pessoa tem de ganância, de querer mais e mais e mais e mais e mais. Começa a orar aqui, Deus começa a operar, porque a misericórdia de Deus é grande para com o homem e Ele opera mesmo. E a necessidade é a minha fé que move a mão de Deus em meu favor. Não é nem o profeta, é a minha fé. Muitas vezes, que eu oro com fé e o Senhor opera na minha vida. E quando eu digo para vocês, irmãs, cuidado para não matar profeta, para não matar homem e mulher de Deus, é porque não são só eles que têm autoridade de Deus para poder operar milagres, não. Eu tenho, você tem, mas nós, na nossa comodidade do século 21, o que é que nós fazemos? Nós não queremos jejuar, nós não queremos orar, nós não queremos ter vida com Deus, nós não queremos ouvir Deus falar conosco, nós queremos que Deus use os outros para falar, que o outro irmão pague o preço, entre aspas, que não há preço a ser pago, que o irmão vai orar, que o irmão vai jejuar, que o irmão vai subir monte, ele sobe o monte para isso, para me servir, para falar comigo. Não é isso. E por causa disso, essa raiz de pecado, essa raiz de todos os males, que é a ganância, tem entrado no coração de muita gente e matado muito homem e mulher que antes temia o Senhor e falava em nome de Deus. E que Deus agia com graça e misericórdia e operava. Só que ao invés de ser usado por Deus, por causa da ganância, eles passaram a usar Deus. E é o que Geazi faz. Mas a sentença para Geazi foi terrível. Olha só o que o texto da leitura diz no versículo 26 e 27. Eliseu fala com ele assim, porém ele lhe disse, porventura não foi contigo meu coração quando aquele homem voltou de sobre o seu carro a encontrar-te? Era isso ocasião para tomares prata e para tomares vestes e olivais, vinhas e ovelhas, e bois e servos e servas? Era esse o momento, Geazi? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua semente para sempre. Então saiu diante dele leproso, branco como a neve. E o pecado, o resultado do pecado, não foi só sobre Geazi, não. Pegou toda a descendência dele, ficaram marcados.
Quem olhava dizia assim, olha só, esse fez um grande agravo contra o Deus Todo-Poderoso. Ele poderia ter matado a fé de Naamã ali, igual muitos têm matado hoje em dia. Muitas pessoas deixaram de crer no Deus Todo-Poderoso por causa dos falsos profetas. Por causa daqueles que buscam lucro próprio usando o nome de Deus. Então vamos ter cuidado, irmãs. Deus fala comigo e fala com você. Abra sua Bíblia, dobra o seu joelho, faz a sua campanha de oração, de madrugada, jejue, porque Deus, Ele vai falar com você assim como fala com todos. Vamos crer na ação do Senhor. Porque essa lepra física que há em Naamã, ela pode ser também espiritual na minha e na sua vida. Nós deixamos que o pecado venha sobre a nossa vida espiritual e nos mate. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Vamos à nossa conclusão? A cura de Naamã nos mostra que Deus está disposto a perdoar e salvar a todos, independente de posição social ou nacionalidade. E apesar de muitas vezes não compreendermos, o Senhor opera maravilhas de formas diferenciadas. Naamã, a princípio, não havia entendido o caminho para a cura, mas assim que a recebeu, reconheceu o Senhor como o único e verdadeiro Deus. E há um testemunho importantíssimo aqui a respeito de Naamã e daquela menininha lá do início da história. Deus, Ele já livrava Naamã, então eu creio que havia um propósito nisso. O Senhor permitiu uma lepra, esse homem conheceu o Deus Todo-Poderoso, aquele que dava o livramento para ele lá. E eu creio que esse homem foi um missionário em Damasco, porque ele levou terra para erguer um altar de adoração a Deus. E eu posso acreditar nisso, que através da vida dele, muitas outras pessoas passaram a crer e adorar o Deus verdadeiro. Primeiro porque uma menina se dispôs a falar do Deus verdadeiro dentro da casa daquele homem. Nós somos missionários em qualquer lugar. Segundo porque esse homem, quando foi curado, ele não virou as costas para Deus. Ele recebeu a cura, ele recebeu o milagre, mas ele fez questão de dar testemunho desse milagre. Deus é um Deus de milagres. Deus, Ele opera milagres. E que nós possamos ser canal de bênção para aqueles que precisam do maior milagre que é a salvação. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por tudo quanto o Senhor tem nos dado, por essa oportunidade de aprendermos da Tua Palavra e que possamos dar testemunhos e ganharmos vidas para o Teu reino, em nome de Jesus. Amém.